noite para você ligado na WTV. Tá começando mais uma edição da Hora do Esporte. Agora é a edição de quinta-feira. Hoje, dia 18 de abril, véspera de feriado. Aí o pessoal chegando em casa, alguns se aproveitando para arrumar as malas, para viajar. Enfim, feriado é religioso, então também tem um cunho religioso. As pessoas vão orar mais, esperamos, né? Eu tô de volta, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, volto a apresentar. Vou substituir hoje a Denise que foi viajar e não chamou ninguém. Fica aqui o nosso protesto, né, pra Denise, se ela estiver nos assistindo, com certeza tá. Foi viajar e não chamou ninguém. Ao meu lado, Clóvis Costa, a enciclopédia do futebol. Isso, e clima de majestoso, né? Pois é, uniformizados. Exatamente. E mostrando que, mesmo torcendo para times diferentes, podemos conviver em paz, né? Exatamente. E hoje é final de semana com decisões, no vôlei, no basquete. Meio de semana com decisões, final de semana. Então a gente está passando aí por um período, um abril decisivo, né? Exatamente. Esse mês vai mostrar como chegam os times brasileiros pro Campeonato Brasileiro, né? Que a gente vai falar disso também, mas é um mês que a gente já começa a ter uma visão geral do que vai acontecer no futebol no ano, né? Quais times que já começam a se destacar positivamente, negativamente. Então a gente já começa a ter um parecer, mas projeções aí, né? Mas não vamos falar de futebol por enquanto, não é isso? Isso, futebol deixar para o segundo bloco, porque segundo e terceiro blocos. Tem decisões aí, né? No vôlei, basquete. Não só no futebol. Exato, né? As decisões. Então a gente está bem A gente decisivo. começa agora então falando da Superliga Feminina, que já vai para a final. E a final da Superliga é mineira. Praia Clube e Minas fazem a final. Acho que a gente tem uma imagem aí, Vitão. Sim. Temos aí, não é? A final, lembrando que é melhor são 3 jogos, não é isso? Isso. Não, desculpa. Esse jogo 3, na verdade, não tem. Eu acho que tá errado aí, depois a gente precisa corrigir. Isso. Porque a Denise nos informou que esse ano vai ser diferente. Não vai ter o jogo 3. Não vai ter o terceiro jogo. Né? Se houver vitória para cada lado, terá um set a mais de 25 pontos no jogo de volta. E quem ganhar esse é campeão, então, tá sem chorumelas. É isso aí. A Denise, a nossa expert em vôlei, falou pra gente que dessa vez vai ser diferente. Vai ser... E nossa redatora. Exatamente. Redatora oficial do programa. Serão esses 2 jogos. O Minas começa em casa e decide na casa do Praia Clube, que é em Uberlândia. O ginásio do Minas é em Belo Horizonte. E aí, se um time ganhar, cada um ganhar um jogo, no segundo jogo vai ter um 7 a mais. E aí, esse 7, 25 pontos, quem ganhar esse 7 é o campeão. Então, pode ser que quem ganhe o segundo jogo não seja campeão, se tiver esse 7. Mas, mais uma vez, esses times mineiros chegando na final. Lembrando que essa também foi a final do Sul-Americano de vôlei feminino. Praia Clube e Minas. Num campeonato de 6 times, eles eram os brasileiros. Isso. E eles chegaram na final. Chegaram na final. Então, Minas aí dominando o vôlei feminino. Né? É bom assistir o jogo com uma boa cachaça mineira. Pãozinho de queijo. Bolinho de fubá. Nossa, comida mineira, né? Isso aí. Torresminho, né? Nossa. Um petisco, né? Só coisas que as nossas artérias agradecem. Né? Só coisa que o coração dá 3 pulos de alegria cada torresmo que você come. Mas se na Superliga Feminina Minas manda, na Superliga Masculina São Paulo é que tá mandando, né? Também vai ter a final entre SESI e Taubaté. Aí sim são 3 jogos. É melhor de 5, né? São 5 jogos. Quem vencer 3 jogos primeiro ganha. Isso aí tu acha que na tela, né? Isso. Os jogos ímpares vão ser na casa do SESI. E os jogos pares vão ser na casa do Taubaté. Porque o SESI tem melhor campanha, então decide. Os jogos decisivos vão ser na casa do SESI. Então, 2 jogos aí do time do Vale do Paraíba e o SESI numa boa campanha. O SESI que também já teve grandes times, né? Tradicionalíssimo. Tem tudo para ser também uma grande final do vôlei masculino. Então, a gente... esse abril também decisivo para o vôlei, tanto feminino quanto masculino.
Depois a gente vai falar também da NBB, né? Que também já está Exatamente. entrando nos seus... Abril é o mês da decisão, né? Mês da decisão, né? Todos os esportes. Muito bacana. Mas lembrando, né, que o Taubaté é treinado pelo Renan Dalzotto, que também é treinador da seleção brasileira de vôlei masculina, né? E foi companheiro do Bernardinho naquela seleção Exatamente. de vôlei, medalha de prata nos Jogos de Los Angeles, em 1984, da Renan Dalzotto. Bernardinho foi uma time, né? uma das primeira geração, né, do vôlei masculino, onde, né, vai desembocar aí na seleção multicampeão. Depois o Brasil vai virar multicampeão, campeão olímpico, campeão mundial, liga, né, masculina, enfim. O Brasil tendo uma hegemonia no vôlei mundial. Mas isso é legal falar, que tanto no masculino quanto no feminino o Brasil sempre é destaque, né? No vôlei, falando de vôlei. Nos outros esportes sempre tem assim, ou feminino ou masculino se destaca. No vôlei não segue esse padrão, né? E exatamente, tanto é que na última Olimpíada o Brasil ganhou medalha de ouro nas duas, no masculino e no feminino. O feminino é bicampeão, né? Bicampeão olímpico. Bicampeão olímpico. Então, bom falar de vôlei, né? Porque é um esporte que sempre o Brasil está em evidência e às vezes a população não acompanha, né? Até porque também a repercussão do vôlei... A mídia, né? A mídia repercute pouco o vôlei, tanto feminino quanto masculino. É um esporte bastante praticado no Brasil, então é interessante que a gente repercuta o vôlei e todo mundo saber que, né, nós temos um dos melhores, né? O Brasil é uma importante escola do vôlei mundial. E né? só lembrando, né, assim, vai ser um jogão, SESI e Taubaté, assim como foram as semifinais, porque o SESI ganhou do Sesc Rio, time tradicionalíssimo no vôlei, por 3-0, ganhou na fase anterior de semifinal, ganhou do Sesc, e o Taubaté ganhou do Cruzeiro, ou seja, eles estão muito fortes para essa final. O Cruzeiro há 8 temporadas não ficava de fora de uma decisão, né? Então, para você ver como chega os times, né? O Taubaté numa moral, tanto que o Renan arrumou o time, porque o time estava em crise interna, os atletas não estavam se entendendo com a comissão. O Renan Dalzotto chegou para botar a ordem e eles realmente conseguiram dar a volta por cima, né? Agora chega na final. E é isso, né? Vamos acompanhar o vôlei, os ingressos são baratinhos, né? Para quem mora em São Paulo e quem mora em Taubaté. Os ingressos são baratinhos, né? Sim, e sim. Geralmente também troca por 1 quilo de alimento. Então, assim, é bem acessível assistir um jogo de vôlei. Agora a gente sai da quadra de vôlei e vai para a quadra de basquete, né? Exato. E aí a gente vai falar do basquete brasileiro, que já está nos playoffs. Também na fase decisiva, né? Ainda não está na final, está um pouquinho anterior, né? As quartas de finais. Que é também melhor de 5 partidas, né? O Flamengo já ganhou 2 sobre o Corinthians, né? Então já temos resultados aí, né? E temos resultados aí sim do vôlei. Aí, ó. Essa foi a primeira rodada. Isso. Dia 12 de abril, o Botafogo venceu o Pinheiros por 91-76. Aí o clássico das multidões, Corinthians e Flamengo. Isso aí. No 73-92. O basquete cearense perdeu para o Mogi das Cruzes por 69-77. E o Bauru perdeu, né, para o Franca 94-82. Né? Mas que recuperação, né? O Bauru conseguiu chegar nessa fase. Lembra que a gente comentava, né, na fase classificatória, o Bauru numa situação bastante complicada, conseguiu, mas, né, aí no clássico, digamos assim, o clássico do interior, né, do Bauru e Franca, né, duas cidades importantes do cenário brasileiro do basquete. Sim. Cidades que vivem o basquete, vivem, né? Respiram o basquete. Que então, é importante falar. É legal o confronto, mas aí a equipe de Franca está levando vantagem. Né? Exatamente. A gente tem a segunda rodada também, Vitão, só para mostrar como é que tá. O Corinthians, Não, essa é a primeira. Agora é a segunda. Ó, a gente tem uma presença legal aqui, Renato Rodrigues, grande Renato, companheiro de sindicato, enfim. Corintiano? Santista. Ai, meu Santista. Tá nos acompanhando lá da Zona Leste. Abraço, Renato. Zona Oeste. Na segunda rodada, o Flamengo ganhou novamente do Corinthians. Dessa vez ganhou em casa, né? Por 79-60.
O Pinheiros vai jogar, tá jogando na verdade, agora, né? Isso, o Pinheiros tá jogando Tá agora. jogando contra o Botafogo. Precisa ganhar, porque o Botafogo ganhou o primeiro jogo, né? Exato. Aí Mogi das Cruzes e Basquete Cearense se enfrentam lá em Mogi amanhã, às 9h10. E lá em Franca, o clássico do interior, Franca e Bauru, também fazem o segundo jogo, já dia 22, na segunda-feira, né? Já vão ter comido chocolates? Já vai... Queimar os chocolates que comeram na Páscoa, né? Vai ter que queimar as calorias aí da Páscoa. Vai ter que comer bastante, hein? Porque o chocolate é gorduroso. Mas aí tem o churrasquinho antes também, exatamente. Né? Aquele pernilzão no estádio, sanduíche de pernil. Coisa boa. E você, o que você acha do basquete, do vôlei? A gente esqueceu de falar no começo do programa, mas o Vitão colocou aqui pra vocês. Comenta com a gente no Facebook, né? facebook.com/WTV Brasil. A gente tá ao vivo lá. Isso, cornetem aí. Isso aí. Façam comentários, que Samir a audiência tá de vocês é muito importante. Natália tá assistindo, a Dani também tá assistindo lá do Jaraguá. A Beijão Dani que tá em Santo Amaro, então convida Beijão aí. Pra Natália. Ela é de Santo Amaro, foi pro Jaraguá e agora tá temporariamente em Santo Amaro. Tá na casa dos pais lá. Ponte aérea Jaraguá-Santo Amaro. É, isso aí. Fala pra todo mundo assistir aí, Dani. Tia Bárbara, tio Auro, André, Carol, todo mundo. A Jade também, a cachorrinha deles. Isso. Mas agora a gente tá falando de basquete, agora a gente pega o avião, né? Sai daqui do Brasil, vamos pra terra do tio Sam. Exatamente. Pra maior liga de basquete mundial. A NBA. NBA. Que tá também, né? Começando agora os playoffs, que é onde a onça bebe a água mesmo, né? Que playoffs, hein? Aos resultados aí na tela. O Toronto Raptors 111-82, né? Ganhou do Orlando Magic, né? Os Blazers, né? Trail Blazers ganharam dos Thunders 114-94. Milwaukee Bucks, né? Que foi o que liderou, né? Os Bucks, né? Que lideraram a Conferência Leste, né? Ganhou o time do Antetokounmpo, né? Que exatamente. Foi o capitão de um dos times no Jogo das Estrelas, né? Ganhou por 120-99. E aí no lado, né? No lado oeste, né? Do lado do Oceano Pacífico. E aí, só lembrar, Clóvis, ó, que em cima dos resultados está escrito, ó, série empatada em 1-1, ou seja, os Raptors ganharam, mas tinham perdido o primeiro jogo. Lembrando que tem que ganhar 4 jogos para classificar, jogos, né? Melhor de 7. É jogo pra caramba. Os Blazers já estão com uma vantagem, né? Ganharam por 2-0. Exatamente. Os Bucks também, né? Os Bucks também tá fazendo favoritismo, né? Tá confirmando, impondo, né? Confirmando. Aí quem também, os Denver Nuggets empataram, né? Ganharam do San Antonio Spurs e empataram a série. O Boston Celtics foi suado, mas por 8 pontos conseguiu ganhar do Indiana Pacers e aí abriu uma folguinha de 2-0. E o Houston Rockets também ganhou do Utah Jazz. E abriu James Harden, né? James Harden, o Barba. Tá decidindo lá, né? Exatamente. Lembrando que são equipes da mesma conferência, né? Que estão se enfrentando. Estão se enfrentando e depois... E aí o melhor da Conferência Oeste enfrenta o melhor da Conferência Leste. Então a NBA em breve conheceremos aí. Vamos ver se o Golden State mantém, né, a sua hegemonia ou surge um novo campeão. Né? E a primeira desde 2005, não é isso? Sem o LeBron James, não é isso? É uma pena para o basquete, mas... Desde 2005 não temos LeBron James. Papai LeBron tirou férias adiantado, né? Ele inclusive pediu para não jogar os últimos jogos porque quando o Clippers, né, que é o time dele, quando o Clippers já não tinha mais chance, Lakers, desculpa. Eu vou revelar um segredo aqui, né? A Denise foi acompanhar a NBA, né? Deixou aqui, tá lá nos Estados Unidos, né? Viajando. Você percebeu, Clóvis, que é só a gente que se dá mal nesse programa aqui? Gilberto vai pra... acompanha a Fórmula 1. No de segunda, o Beto vem sempre com as notícias fresquinhas lá do exterior. Agora de quinta, a Denise, né? Denise, e a agora, gente aqui, trabalhando. Tá bom. A gente tivesse aquela dupla de volantes, né? Exatamente. Segura a bronca. É o Ralf e o Paulinho ou o Josué Mineiro, né? Josué São Mineiro. Paulo e Corinthians, né? Ou o Chicão, quem é São Paulino antigo lembra do Chicão. Ave Maria. Que batia até... Então eu vou de Birubiru, então. Mas é isso, enquanto o pessoal tá viajando, a gente tá aqui trabalhando, né? E vocês comentando, né? Participando aí, ó. Tá vendo? A Natália já falou que o Lenin também está acompanhando. Não é o Lenin que vocês estão pensando. O Lenin é o companheirinho.
o nosso gato de estimação. O companheiro de 4 patas. A Dani falou que vai divulgar para todo mundo. Divulga mesmo, porque eu sei que está em Santo Amaro, está num condomínio, então tem bastante gente aí. Grita na janela do prédio aí para todo mundo assistir, ligar na WTV. E é isso, né? A gente encerra o nosso primeiro bloco. Falamos de vôlei e de basquete. No segundo bloco a gente já vai começar falando de futebol feminino. Exato. Né? Porque aqui o futebol feminino tem vez e voz, então a gente vai falar do campeonato feminino. Falaremos de Champions League, falaremos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Copa do Nordeste. A gente vai rodar o Brasil nos próximos blocos. Brasil e Europa, né? Brasil e Europa. Vamos fazer um bate e volta lá Exato, né? Na Europa. A gente podia pleitear, né? A gente podia ser mandado para assistir a final da Champions League, Será né? quem tá com essa moral? Porque a gente só vem aqui, só trabalha. A gente podia ir para Madrid, né? Assistir a final, né? Sobe a hashtag aí, gente. Hashtag Gustavo e Clóvis em Madrid. Exatamente. Pra ver a final da Champions, não é isso, Clóvis? Exatamente. Então vamos pro próximo bloco. Continua com a gente, continua comentando. Até daqui a pouco. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Volta com o segundo bloco da Hora do Esporte, edição de quinta-feira, véspera de feriado. E a gente já começa falando de futebol feminino, não é futebol isso? Feminino. Só antes aí, né, o Renato, assistindo aí com a Janaína, também companheira de luta, e com seu filho João Pedro. Daqui a pouco, Renato, vamos falar do seu Santos. É isso aí, a Márcia também está assistindo a gente. Fica com a gente, Márcia. E agora a gente fala de futebol feminino, a gente começa falando do Campeonato Paulista, não é isso? Exatamente. Que vai começar. Campeonato Paulista Feminino, que é dividido em dois grupos, né? Estão se enfrentando na fase inicial ainda, né? Tá muito inicial. E os grandes destaques aí, né? Os times grandes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, com times femininos. O São Paulo com a Cristiane, que foi, acho que, a grande contratação, né? Uma das estrelas aí do Campeonato Paulista. Então, a gente tem aí a classificação, Vitor, acho que dos grupos, né? Grupo 1, classificação do grupo 1 e do grupo 2, né? E aí nós temos... Olha aí, ó, bastante time, na verdade bastante time do interior, né? E chegando bem, né? Chegando bem. Como ainda foram 3 jogos, né? Tá tudo muito, a pontuação, né, tá muito equilibrada. A Ponte Preta venceu 2 jogos aí, né? Com 6 pontos. Ferroviária, né? Com 5. São Paulo e Palmeiras com 5 pontos. O Audax com 2 e a Francana com nenhum ponto. Mas, né? Ainda é começo. Então, muita coisa Lembrando ainda pode... que são 6 equipes por grupo, né? Cada equipe é turno e retorno, então são 10 jogos nessa primeira fase. Então tem bastante jogo, né? Grupo 2, o Corinthians lidera, tá 100%, 3 vitórias em 3 jogos. Seguido ali pelo Santos e pelo São José, com 6 pontos. A Juventus da Moca, a Juventus também tem time de futebol As meninas feminino. travessas. As molecas travessas com 4 pontos. O Taubaté
com 1 ponto, e aí a Portuguesa está mantendo o padrão, né? Tá mantendo o padrão. A Portuguesa mantém o padrão. A Portuguesa na sua via crucis. Pois é. Até no futebol feminino, né? As mulheres também não estão conseguindo erguer a Portuguesa. Mas, como a gente falou, são 10 jogos nessa primeira fase, então só tem os próximos jogos, Campeonato Paulista. Então vamos colocar aí, ó. 28 de abril, domingo da semana que vem, né? Próximo final de semana. Então, Ferroviária e Palmeiras, Audax Internacional de Francas, Ponte Preta e São Paulo, um jogão, né? Bastante tradicional. Santos e Juventus, também vai ser um clássico, jogo bem clássico, interessantíssimo, né? Portuguesa, Taubaté e Portuguesa, vamos ver se a Portuguesa consegue arrancar seus primeiros pontos. Força Lusa. E Corinthians e São José tentando aí manter a liderança. Então, futebol feminino, Campeonato Paulista, são estes os jogos. E o Campeonato Paulista está acontecendo ao mesmo tempo que o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Que é o que a gente vai falar agora também, do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que também tem 12 equipes, não é isso? Isso. Acho que tem aí a tabela de classificação também, para o pessoal visualizar como é que tá, né? Aí o Flamengo e Santos, 12 pontos cada um, então bastante equilibrado. 100%. Né? Corinthians e Internacional, 9 pontos. Também tem o Kinderman Avaí com 9 pontos. Audax, né, já lá em 7º lugar. O Foz Atlético com 6 pontos. São José também com 6 pontos, fechando os 8 primeiros, né? São 16 times. São 16 eu falei times, 12, são 16. Desculpa. Ferroviária em 9º com 5 pontos. Iranduba e Minas e São Francisco também com 4 pontos. Aí temos a Ponte Preta, quem diria? A Ponte Preta que é líder no Campeonato Paulista. Está em 13º no Campeonato Brasileiro, né? 2 empates. Não mudou a chavinha, né? Exatamente. A Vitória de Pernambuco, 14º. E aí os dois últimos, Sport e Vitória. Que também mantém seu padrão. O padrão que está jogando aí. Sobretudo o Vitória, né? Que no masculino Vitória também não conseguiu nem classificar para as finais do Campeonato Baiano. Exatamente. Então, o torcedor do Vitória deve estar um pouco chateado, eu diria. E enquanto que o do Bahia é feliz, né? Porque o Bahia já está na final contra o outro Bahia, né? De Feira. Bahia de Feira. Engraçado que Feira de Santana tem 3 times, né? O Fluminense de Feira, o Feirense e o Bahia de Feira. Que coisa, né? E a final, Bahia e Bahia de Feira. Olha lá. O Bahia vai ser campeão, tenho certeza com disso. certeza. Mas agora a gente pega o avião e vai falar de Champions League, né? Champions League que agora conhece os seus semifinalistas. Terça-feira e ontem tiveram os jogos de quartas de final. A gente tem aí também para mostrar para vocês os resultados. E aí o Barcelona ganhou, isso foi na terça-feira, né? Isso, terça-feira. Barcelona classificou, ganhou de 3-0 do Manchester e já tinha vencido o primeiro jogo por 1-0. Lá no estádio do Old Trafford. Lá no Old Trafford, lá em Manchester, então classificou, agregado 4-0. E aí, talvez a maior surpresa, mais uma vez, sendo protagonista o Ajax, né? E uma grata surpresa, né? Assim, sim, o Ajax que tem tradição na Champions, né? Sim, foi assim como o Real Madrid foi o atual tricampeão, né? Conseguiu 3 títulos consecutivos. O Ajax, nos anos 70, né? 71, 72, 73, foi tricampeão da UEFA Champions League. Na época não tinha o nome de UEFA Champions League, mas é o campeonato, é a UEFA Champions League. Então, retomando aí o seu caminho de vitórias, o Ajax ficou, depois de 22 anos, né? O Ajax vai disputar uma semifinal de Copa, né, da UEFA Champions League. E é legal desse jogo, porque o Ajax jogou bem os 2 jogos, tanto lá em Amsterdã, é um time jovem, tanto é que o capitão, o De Ligt, né? Zagueiro, ele tem 19 anos, fez o gol da classificação, marcou o Cristiano Ronaldo e assim, não sentiu a pressão de jogar, né? Lá em Turim, no estádio da Juventus, né? na Allianz Arena também. Exatamente. Né? Não sentiu a pressão, jogou muito bem esse time do Ajax. É muito bom a gente ver a escola de futebol holandesa, porque a Holanda sempre foi, né, uma escola de futebol interessante. Sim. Jogou um futebol técnico, futebol coletivo, um futebol ofensivo. Né? Tanto é que quando estava 2-1 jogo para o Ajax,
o Ajax, o que o Ajax fez? Aqui no Brasil os times recuam. O Ajax continua em cima da Juventus e é a melhor forma de você segurar o resultado, né? Porque Sim. se você mantém o adversário longe da sua área, menos chance de tomar gol e você pode fazer o terceiro gol. E se aplica até o jogo do Barcelona, né? Porque já tinha vantagem de 1-0, né? Fora de casa, porque aí o gol fora conta. Por isso que o Ajax classificou, porque perdeu o primeiro jogo por 1-0, perdeu lá na Holanda. Não, foi 1-1. Foi 1-1, desculpa, foi 1-1. Mas no outro jogo do Manchester a gente vai falar do gol fora. Exato. O primeiro jogo foi 1-1 e aí ganhou 2-1. Mas o Barcelona tinha vantagem. Podia jogar teoricamente se defendendo, mas optou por jogar pra frente, até porque pelos jogadores que tem é impossível jogar pra trás aquele time. E com o show do Messi, mais uma vez, ele tinha uma maldição, né, que dizia que ele não fazia gol nas quartas de finais da Champions. Há muito tempo ele não marcava. Foi só 2 golaços, um contando com a falha, frangaço do De Gea. Exatamente. Mas o outro foi uma pintura, ele jogou entre as pernas do zagueiro do Manchester, eu esqueci o nome do zagueiro. Mas ele enfaixou a cabeça, foi um dia ruim pra ele. Ele teve que marcar o Messi, coitado. Imagina como tá a cabeça dele. Marcar, né? O Messi é uma tarefa inglória, né? Vai ter pesadelos. Deve estar até hoje. Só voltando um pouco pro jogo de Turim, né, do Ajax da Juventus, eu estava olhando aqui, né, no Footstats, que é estatísticas. Assim, aparentemente a Juventus foi um jogo equilibrado na posse de bola, né? A Juventus teve 51,6%, o Ajax 48,4%, né? Mas foi um jogo bem equilibrado, né? E os chutes certos ao gol, né, as finalizações certas, o Ajax teve 4 finalizações certas no gol, sendo que 2 resultaram em 2 gols, né? Então, assim, mostra como essa equipe do Ajax joga bem, conseguiu equilibrar o jogo com a Juventus começou pressionando, porque queria marcar o gol logo, mas o time do Ajax foi encaixando o seu jogo e... Ó, só um comentário aqui, Érica Bueno está nos assistindo, sabe de onde ela é? Da onde? Sabe de onde ela é? Estados Unidos, ela mora lá nos Estados Unidos, na Califórnia, então... Chegamos à Califórnia. Estamos na Califórnia. A WTV não tem rompendo Japão, fronteiras. E aí, Japão, Érica, tudo bem com vocês? Mimi deve estar assistindo a gente também. Então, chegamos aí aos Estados Unidos. A gente fala tanto, né, dos esportes. Mas só um parênteses, agora a gente volta a falar da Champions League, né? Porque classificaram Barcelona e Ajax. E também se classificaram Tottenham, mais um inglês, e Liverpool, 2 ingleses. 2 ingleses. 2 ingleses. E aí... o Liverpool, vamos falar primeiro porque é o que tem menos coisa pra falar, né? Ganhou de 4-1 do Porto, sem dificuldades. Né? Sem dificuldades, deu a lógica, né? O Liverpool ganhou. Confirmou o favoritismo. E lembrando que o Liverpool vai enfrentar o Barcelona, porque pela primeira vez não é sorteio as semifinais. A UEFA esse ano decidiu que não ia mais sortear, então já era o chaveamento definido. E aí deu, de acordo com os sorteios anteriores, que o Barcelona vai enfrentar o Liverpool. Jogão, né? Vai ser um jogão, Barcelona e Liverpool. De um lado você tem um time muito bem armado, muito bem estruturado, já tem um trabalho já de longo prazo do técnico alemão Jürgen Klopp. Tá brigando ali com o Manchester City, né, ponto a ponto pelo título da Premier League. Vai jogar contra o Barcelona, o Barcelona não é o melhor time do Barcelona, assim, em termos de time. Mas tem o Messi, que né? Desequilibra, então não tem favorito. É um jogo sem favoritos, porque de um lado você tem um Liverpool muito bem, né, um time muito bem esquematizado, jogando o fino da bola, contra o Barcelona. Brigando no campeonato inglês ali com o Manchester City, ponto a ponto, e uma pontuação... Já passaram dos 80 pontos as duas equipes, né? Pontuação de campeã de uma liga de pontos corridos. Então vai ser tudo para ser um grande jogo. E vai ter um confronto do Messi contra o Van Dijk, um dos melhores zagueiros do mundo, né? Se dá o melhor, que há um ano não toma um drible. Então, contra o Messi, hein? Agora vai ter a missão de marcar o Messi. A outra semifinal, então, vai ser o Ajax, que se classificou, contra o Tottenham. Você tá vendo aí que o Tottenham perdeu para o Manchester City por 4-3. Porém, como tinha ganho em casa por 1-0, o agregado ficou 4-4. Porém, com 3 gols fora de casa do Tottenham contra nenhum gol fora de casa do City, o Tottenham acabou passando. E detalhe, né, nesse jogo o VAR foi fundamental. O árbitro de vídeo, que agora
é tendência, não tem, chegou para ficar. Sim. O árbitro de vídeo anulou um gol do Manchester City nos últimos minutos, nos acréscimos. No minuto final, né? No minuto final de jogo, o gol que ia dar a classificação pro City. Gol do Sterling. O gol do Sterling, que ia fazer o terceiro gol. Ele fez Terceiro 2 gol, gols nesse jogo. Ele ia fazer o hat-trick e o árbitro anulou. E detalhe, né? Foi o tempo que o árbitro de vídeo demorou pra chamar o juiz e falar que era pra anular o gol. Eles estavam acabando a comemoração deles, do Manchester City, quando apitou lá no ouvido do juiz e imediatamente já subiu pro telão que o gol foi invalidado. Foi invalidado. E aí fica aqui o ensinamento, né, pros brasileiros, porque aqui no Brasil o lance para, o juiz vai olhar, não vai olhar, é ordem aqui, ordem ali, e acaba que a 4 a 5 minutos o jogo São Paulo e Corinthians, né, no Morumbi foi isso, né? Mas antes Exatamente. uma presença aí, né, muito feliz do Davi, professor lá do Antônio Rodrigues, que teve uma semana difícil, mas o filho dele está se recuperando, o João Pedro, né? Espero que a gente fica muito feliz por isso, pelo filho, pelo João Pedro. Davi lá de Caieiras, ele é corintiano. Vai Corinthians! Lá na hora do intervalo, quando a gente toma um cafezinho lá na escola, rola altas resenhas lá entre a gente. Se é corintiano, é gente boa. Saudade do Davi, que essa semana estava, né, por conta do filho dele. E a gente aqui fica muito feliz com a boa notícia. Isso aí, força Davi. Força Davi, tamo junto. E ele falou uma coisa que é verdade, né? Domingo será sofrível, mas o Timão vai trazer esse campeonato. Já vamos falar disso aí. Vamos falar. Davi. Fica conosco aí, Davi, que a gente vai falar ainda do Isso majestoso. Por isso que a gente tá com esse uniforme, né? Diga-se de passagem hoje. A gente veio assim especialmente para falar do Campeonato Paulista, mas nesse meio de semana também teve Copa do Brasil, né? Sim. E já começaram a 4ª fase da competição. Nessa fase, só lembrando, são 10 equipes, vão passar 5 e aí vão entrar 13 equipes. Vão entrar 12 equipes, desculpa. Vão entrar. Põe, a gente tem as imagens do jogo. Aí, né? Fluminense vencendo Santa Cruz, bom resultado. Aí ontem o jogo Corinthians e Chapecoense, né, Gustavo? Aí, sofrível, nas palavras do Davi, para não dizer mais do que isso, foi no mínimo eu acompanhei sofrível. um pouco o jogo. Meus pêsames. Foi, né, e assim, você tinha assistido Manchester City, eu assisti da tarde Manchester City e Tottenham, né? Foi um grande jogo, né? Um jogo extremamente assim, emocionante até o final ali, né? O finalzinho, VAR e tudo. Diferença, hein? E aí a gente assiste o Corinthians, né? E Chapecoense, mas é um problema do futebol brasileiro que a gente fala, né? Enfim, né? Problemas estruturais do futebol brasileiro que a gente tem jogos assim, né? E a mentalidade dos cartolas, treinadores, sim. Enfim, todo mundo tem responsabilidade nisso. Só então passando, né? O Fluminense ganhou do Santa Cruz por 2-0, abriu uma vantagem boa, leva lá para Pernambuco. Pode perder por um gol de diferença que se classifica. Exato. Quem também fez 2-0 foi o Santos, que ganhou do Vasco na Vila Belmiro. Aí Renato aí, Santos. Exatamente. Jogando um bolão, né? Acho que assim, o time que está fazendo diferente, né, o treinador, é o Sampaoli. E pensar, né? Não com um elenco não tão estrelado, quando você pega Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Então tem elencos melhores e jogando um futebol ofensivo e vencendo os jogos, né? Todo mundo acha que jogar... Porque, assim, convencendo, né? Porque todo mundo pensa assim, jogar ofensivo é sinônimo de perder, né? Criou essa mentalidade do futebol brasileiro de que fez 1-0, você tem que segurar o resultado. E o São Paulo está mostrando que dá para vencer jogando, né, de forma ofensiva, porque é a melhor forma, né, de você, que a gente estava falando, né, do Manchester, dos jogos da Champions, você manter o time longe da sua área, a possibilidade de você ganhar é maior, de você fazer o gol para aumentar a sua vantagem, né, ela aumenta, né, potencializa isso. E o futebol brasileiro, a maioria pensa em segurar o resultado. Sim. Enfim, né? Eu estava até comentando, a gente estava comentando em off, eu estava assistindo o jogo da Premier League, Liverpool e Chelsea. O Liverpool fez 2-0 no Chelsea em cima do Chelsea, né? Não deixando o Chelsea respirar. E ontem na Champions, com 2-1, com 15 minutos de jogo, o Manchester City já estava ganhando de 2-1. E na Copa do Brasil, o Corinthians só foi dar o primeiro chute a gol com 30 do segundo tempo. Com 20 a 30 do segundo tempo.
E ainda porque desviou, a bola ia muito longe, aí desviou, a bola levou perigo pro gol. Mas pra você ver a diferença de como joga o futebol, né? Aqui só na mandar Europa. um abraço ao ex-aluno meu, o Jean, Maurício Jean. Ele comentou também. Né, grande Maurício, saudades também. Né? Que bom que você está nos acompanhando. E então, só tem mais um jogo hoje que vai ser Bahia e Londrina. Só pedir pro Vitão colocar de novo a Copa do Brasil, só pra gente ver o horário desse jogo. É agora, começou junto com a gente às 20 horas, depois a gente informa quanto é que tá. Bahia e Londrina. E o outro jogo ele não tá sendo ainda porque falta uma vaga. O Bragantino do Pará vai jogar contra o Vila Nova de Goiás. Aí eles vão decidir a última vaga e quem ganhar enfrenta o Juventude. Juventude lá de Caxias. Primeiro jogo 2-0 por Bahia. Bora Bahia, minha porreta. Bora Bahia. Então, quem passar de Bragantino do Pará e Vila Nova fica com a 10ª vaga e enfrenta o Juventude. Primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente... o Paulo Roberto já foi expulso. Jogou no Corinthians, hein, Paulo Roberto. E ele, então, assim, fecha 10 times. E aí o que acontece? Vão passar 5 times para a próxima fase. 5 times. E aí vão chegar mais 11 times. Que são os 8 que foram para a Libertadores. Tanto pré como Libertadores. O São Paulo chega, o Atlético Mineiro chega. E mais os outros times que foram direto para a Libertadores chegam. O campeão da Copa do Nordeste vai chegar também. Aí seria o 9º. O campeão da Copa Verde, tudo de 2018, chega como 10º time. E o campeão da Série B do ano passado, que é o Fortaleza, chega também. E aí fecha 16 times. E aí fica aquele chaveamento normal de oitavas, quartas, semi e final. E a grande final. Lembrando que a premiação da Copa do Brasil é uma premiação milionária, né? Então... Denise, olha lá. Denise tá assistindo, deve estar no avião, né? Deve estar no avião. Deve estar lá, né? Indo para os Estados Unidos acompanhar a NBA, né? Ou voltando da Champions, não sei onde ela estava esse meio de semana, né? Que não chamou a gente. Mas, Denise Aí o Renato falando, né? Enfrentar o Corinthians, né? Com 11 dentro do gol, o que fazer, né? E o Cássio, hein? O Cássio estava na noite inspirada, mas o Santos realmente, aquele jogo, fez um jogaço, né? Realmente, o Santos e o Fluminense também tentam fazer algo diferente. O Santos e o Fluminense, com o Fernando Diniz, são os times assim que tentam jogar um futebol diferente. E a gente torce para que, para o bem do futebol, né, que o Sampaoli e o Diniz consigam fazer um bom trabalho para que incentive os outros treinadores, incentive, né, mudar essa mentalidade arcaica do futebol brasileiro. Érico Carvalho também está assistindo a gente. Ericão, grande ator, grande ser humano, tá assistindo a gente. É isso aí. E agora a gente encerra nosso segundo bloco, né? Até estouramos um pouquinho o tempo previsto. Mas fica com a gente que a gente vai falar mais um pouquinho de futebol no terceiro bloco. Continua comentando, hoje a participação de vocês está bem legal no Facebook. Então fica com a gente, até daqui a pouco. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos.
Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Isso, De volta, terceiro e último bloco da Hora do Esporte. Tá passando rápido, hein, Clóvis? Tá passando, tudo que é bom passa rápido, Tudo né? que é bom passa rápido, dura pouco, Dura né? pouco. Mas a gente até estourou um pouquinho o tempo do segundo bloco, agora a gente volta pro terceiro bloco, falando se a gente igual falou... chuva no sertão, né? Exatamente. Demora pra vir, quando vem, vai embora rápido. Quando vem, vai embora rápido. E se a gente falou de Champions League, agora a gente fala de Lampions League. É isso aí, a Copa do Nordeste, não é isso? Exato, a Copa do Nordeste, que também está no seu momento decisivo, já está nas semifinais. Os jogos vão acontecer no dia 8 de maio, a gente tem aí os confrontos, né? Então poder colocar na tela. Aí nós Lembrando que a Copa do Nordeste dá uma vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil, hein? Então é importante. Pois é. A gente tem o Fortaleza, que vai enfrentar o Santa Cruz, que já está garantido, né? Sim. Na Copa do Brasil. Mas perdeu o primeiro jogo, né? Então, do Campeonato Cearense venceu, né, por 2-0. Exatamente, tá na final. A equipe do Rogério Ceni vai enfrentar o Santa Cruz no Castelão. Mas o Santa Cruz também é uma equipe tradicionalíssima. É a maior torcida de Pernambuco, então vai ser espero uma que das seja um maiores grande médias de público, né, do Nordeste Nordeste. E do Brasil, inclusive. E aí a outra semifinal é entre Botafogo da Paraíba e Náutico, né? O Náutico, o time de Pernambuco, 2 pernambucanos entre os 4. 2 pernambucanos entre os 4, né? Mostrando a força do futebol pernambucano. O Botafogo fez a melhor campanha na fase de classificação, por isso que vai jogar em casa contra o Náutico de Capiberibe, que está decidindo o Campeonato Pernambuco, que perdeu o primeiro confronto para o Sport. E então, que há muito tempo o Náutico já não é mais protagonista, né, do futebol brasileiro. Ele sempre, pelo menos, disputava, né, o campeonato da Série A. Agora ele amarga rebaixamentos um atrás do outro. Chegou aí para a Série C, né, do Campeonato Brasileiro. Assim como Santa Cruz também, assim né? Como Santa Cruz. Então, torcer para que esses times voltem. Torcer, exatamente. E se a gente tava lá no Nordeste, agora a gente vem pro sul do Brasil. Que viagem a gente tá fazendo hoje, nossa, né? Nordeste. Estamos acumulando milhas hoje. Né, a gente saiu exatamente. de João Pessoa para Porto Alegre. Aí a gente acumula milhas aqui, quem viaja é o Beto, a Denise, o Luiz, né? Aí todo mundo viaja. Mas a gente tá na campanha, hashtag Clóvis e Gustavo em Madrid na final da Champions. É isso aí, em Madrid. Agora a gente vai falar do Campeonato Gaúcho, que ontem teve seu campeão, acho que foi o primeiro campeão estadual, né? Primeiro campeão. Pra variar, a final foi Grenal, né? Só pra variar um pouco. Ninguém esperava isso, mas a final foi Grenal. E o Grêmio ganhou. O jogo foi no Estádio Olímpico, foi 0x0, né? Foi 0x0 os dois jogos, né? Os dois jogos. E foi pros pênaltis. Penais. Os goleiros se destacando. Marcelo Lomba pegando pênalti e o Paulo Vitor se consagrando, né? Se consagrando. O Grêmio foi campeão. Nos pênaltis, o Renato Gaúcho alfinetou, né? No final da partida, quando ainda estava comemorando no campo, o repórter chegou para perguntar para ele falou assim, só uma pergunta, né? Falou pro repórter, só pode fazer uma pergunta. Aí o repórter perguntou qual é a sensação, né? Para quem ele dedica esse título, ele falou que dedica aquelas respostas tradicionais, né? Renato sendo Renato. Dedico ao meu grupo. Renato Gaúcho sendo Renato Gaúcho desde os tempos de jogador. Exatamente. E aí no final ele falou assim, que ele tá cansado, corta pra aqui, Vitão, corta pra minha câmera, por favor, que o Renato Gaúcho está cansado de dar volta olímpica. Comemorando o título. Uma alfinetada, né, típica do Renato Gaúcho. Mas é isso. É bom futebol, né? Isso é bom. Isso torna o futebol um esporte bacana. Boa do futebol. É uma provocação, assim,
sem ofensas. Exatamente. E que ele não sem falou desqualificar nada o adversário. Demais, o Grêmio exatamente. é campeão sempre. O Grêmio com o Renato conquistou vários títulos, né? E ele tá realmente cansado, né? Ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Gaúcho. E aí... Recopa Sul-Americana. Então assim, o Grêmio sempre favorito. O Renato Gaúcho voltou a colocar o Grêmio, né? Num patamar de favorito em tudo que disputa. E teve o VAR, né, Clóvis? Teve o VAR. Falar também. Teve o VAR, né, no lance do pênalti lá do Cortez, que foi duvidoso, né, um lance que até está gerando discussão, mas foi marcado o pênalti, o VAR. Né, e aí o André, ex-Santos, acabou desperdiçando o pênalti, que depois, na cobrança, né, na decisão dos penais, ele teve... O último pênalti, o último pênalti, muita coragem também, né? A gente tem que ressaltar. Sim. Você erra o pênalti no tempo normal e fala, não, eu vou bater, e ainda era o pênalti, o pênalti decisivo. Foi assim, muita coragem dele em bater esse pênalti e garantiu o título, 38º título do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Mas falando aí de tricolores, né, a gente estava falando sem ofensas e tudo mais. Né, clássico, né? Clássico. A gente tem sempre quando acontece uma coisa legal de um clube, a gente sempre repercute, né, quando os clubes brasileiros tomam posturas legais, posturas que ainda mais no campo das ações afirmativas, a gente sempre ressalta e repercute para que sirva de exemplo para os outros clubes. A gente está falando do Bahia, que está vencendo por 2-0 lá, e o Bahia está fazendo aí, né, fez uma campanha pela demarcação das terras indígenas. Né? A gente tem aí uma imagem do perfil, o Bahia no seu perfil, né? Sem demarcação não há jogo. O Bahia tem sido o clube que tem tomado posturas pioneiras aí nas ações afirmativas. Extracampo. Né? No dia 20 de novembro fez a homenagem, né? Reverenciou todas as pessoas negras de luta. Também na questão da homofobia, se posiciona contra a homofobia. É um clube que tem incentivado as mulheres a participar dos jogos, inclusive nos jogos na Fonte Nova. Tem todo um esquema de segurança, porque a gente sabe que as mulheres sofrem assédio nos estádios, então o Bahia tem tido estas posturas. Né? A gente tem uma imagem aí do Bahia, né, do perfil, Victor, acho que é do Bahia, sobre, né, a questão da demarcação das terras indígenas, e a gente tem que elogiar, né, aí, ó, não tem jogo sem demarcação, Esquadrão lança série de ações em homenagem ao abril indígena. Então no perfil do Bahia tem até um videozinho aí, e a gente tem que repercutir positivamente, parabenizar o Bahia, e que sirva de exemplo para os demais clubes tomarem essas posturas num momento tão tenebroso na política brasileira, no pensamento brasileiro, que governantes estão reafirmando toda hora posturas violentas. O Bahia está caminhando no sentido oposto, no sentido de estar sempre do lado dos oprimidos. Então fica aí a nossa saudação ao Bahia. Bora Bahia, minha porreta! E é legal porque assim, o futebol é o esporte mais popular do Brasil, né? E a partir do momento que um time lança essas campanhas, você faz a população pelo menos se informar sobre, né? Pelo menos saber que está acontecendo alguma coisa, entendeu? Se o Bahia lançou ações afirmativas indígenas, pelo menos alguém vai... Opa, tá acontecendo alguma coisa nesse campo, né? E o que é legal, porque o esporte é um instrumento social e você tem que mudar a sua realidade. E é muito legal isso que o Bahia faz, porque você pelo menos faz a população olhar para esse tema, né? Não incentiva a ter uma visão parcial de um lado ou do outro, porém faz a população se informar, buscar conhecimento, né? E aqui a gente tem que falar, enquanto mídia esportiva, né? A gente tem que também valorizar e dizer que os outros times têm que tomar isso como exemplo e falar, né? Ainda mais no país como o Brasil, que tem muitas desigualdades, né? Sociais, econômicas, políticas. Então, assim, tem que ser falado, porque o futebol é um meio que atinge proporções gigantescas, né? Então, tanto negativa quanto positivamente, e que bom que seja positivamente, né? Exato. E falando em positivamente, agora a gente vai falar do clássico paulista, não é isso? Que tem agora a sua final nesse domingo de Páscoa, enquanto comemos os chocolates
conheceremos o campeão paulista de 2019 e a final tá aí, mas também tá aqui, né? Exatamente. Final, Corinthians e São Paulo, o jogo vai ser na Arena Corinthians, o segundo jogo. O primeiro jogo foi 0-0 lá no Morumbi. Não tem gol qualificado fora de casa, ou seja, qualquer empate, 0-0, 1-1, 2-2, leva a decisão para os pênaltis e quem ganhar o jogo no tempo normal levanta a taça. Exato. E o primeiro jogo foi 0-0, mas antes aí de falar do jogo, né, tá comentando, Davi, estamos falando do Corinthians, vamos ver segunda-feira qual vai ser a nossa resenha na hora do intervalo. Ele falando que a esposa dele é São Paulina, né, mandando gostou do programa, que bom que você gostou, que bom que está nos acompanhando, Davi. E voltando ao jogo agora, o primeiro jogo, assim, o primeiro tempo o São Paulo jogou mal, né, assim, foi um primeiro tempo bom, né, não que o jogo tenha sido bom, foi um jogo, do ponto de vista que a gente está falando aí, um jogo tecnicamente fraco, mas no segundo tempo, ligeiramente o domínio do São Paulo, né, acho que a gente tem umas estatísticas do jogo aí, só para falar um pouco do jogo da ida, as imagens das estatísticas aí, que mostram um pouco como é que foi esse... Aí, ó. Né, posse de bola, São Paulo teve uma posse de bola, finalizações, São Paulo teve 5 finalizações certas contra uma do Corinthians. Falando, né, a gente estava até comentando, né, Gustavo, que o Corinthians defensivamente, o Corinthians de 2017, o Carille foi campeão brasileiro e campeão paulista no ano passado, o Corinthians era mais sólido defensivamente, né, um time que os adversários não conseguiam entrar na área e finalizavam um pouco. O ponto alto do Corinthians a defesa, né? E o Corinthians deste começo de temporada, de 2019, já tem sofrido contra o Santos, né? Na verdade foi um verdadeiro bombardeio, né? Que o Corinthians sofreu, se não fosse o Cássio, né? O Corinthians não teria classificado. Nesse jogo também o Cássio operou um milagre. Então mostra que, né, assim, o São Paulo não tem as características do time do Santos, né, joga muito diferente, mas conseguiu fazer 5 finalizações certas, né? Então demonstra que como que tem sido o Corinthians e como tem sido o São Paulo nessa primeira partida, né? Então posse de bola 58 para o São Paulo, mas isso é natural porque o Corinthians sempre foi o time do jogo reativo, né? Abdica da posse de bola, né? Abdica da posse de bola, tenta sempre pegar no contra-ataque, mas a finalização certa, o Corinthians só teve uma finalização certa, né? Então, tanto é que o Thiago Volpi nem trabalhou, né? Não fez nenhuma grande defesa. Então, e detalhe, né, também que o Corinthians, como o Davi já comentou, né, tá sendo difícil acompanhar os jogos do Corinthians, porque é um futebol que não demonstra poder de reação, né? O Corinthians tem um time bom, né? A gente estava comentando que de uns tempos para cá talvez seja do meio para frente um dos melhores times do Corinthians, né? Já montados, um dos melhores elencos, mas não transforma isso em gol, né? Em chance de gol, pelo menos, né? O Corinthians vem de várias derrotas, perdeu para o Ceará no segundo jogo da Copa do Brasil por 1-0 e não jogou bem, né? Aí ganhou do Santos, jogou bem o primeiro jogo, 2-1 a final. Depois perdeu para o Santos, aí o próprio Carille afirmou o pior jogo da temporada, não é? Não fez gol. Realmente. Sabe, nem chutou no gol. O Corinthians inexistiu no jogo, não jogou, né? jogou. Do ponto de vista ofensivo. Só o Cássio jogou no time do Corinthians. Jogou contra o São Paulo, 0-0 também, que o Corinthians não fez questão nenhuma de ganhar o jogo. Botou o regulamento debaixo do braço e falou, vamos decidir em casa. Você pode achar certo ou errado, mas o Corinthians fez isso. Não fez gol, mais um jogo sem fazer gol. E depois perdeu agora para Chapecoense ontem, né? A gente falou agora, 1-0. Como eu falei, o Corinthians só foi dar o primeiro chute pro gol no segundo tempo, depois dos 20 minutos. E o chute que não ia pro gol, mas foi desviado e aí levou perigo. Ou seja, você demorou 45 mais 15 mais 20, dá 60, quase 70 minutos para você dar um chute pro gol. Ou seja, precisa mudar, porque tá, como o Davi falou, tá sendo sofrível assistir o jogo do Corinthians, né? Sim. E o Corinthians tem alternativa, né? Porque houve temporadas que você olhava pro banco, você não conseguia dizer quem entrava. Mas, na minha opinião, ontem o Pedrinho poderia ter entrado no jogo para mudar, alguém que corre, que tenha o drible, né? O lance individual, mas não entrou. Não sei porquê, opção do Carille.
mas o Corinthians precisa mudar. Precisa mudar. E assim, apesar de todos os problemas do Corinthians, a gente, assim, analisando friamente, é aquilo que eu tinha até comentado no programa com a Denise, né? Tem uma questão do desejo e da realidade, né? Assim, o Corinthians, ele, mesmo jogando mal, assim, né, não tem feito bons jogos e tem passado raspando ali nos mata-matas, ainda é favorito, né, pro jogo de domingo, porque as condições são favoráveis, né? Torcida a favor, né? Histórico, né? Histórico. Tem o São Paulo em Itaquera não costuma se dar bem. Claro que isso pode mudar em algum momento. O São Paulo também, por outro lado, como o Corinthians não tem feito gol, o São Paulo também não fez. Último jogo com gol foi contra o Ituano, ganhou de 1-0, depois empatou os 2 jogos em 0-0 com o Palmeiras, classificou nos pênaltis. Então, o Corinthians, eu diria que é 60%, 60-40% o jogo de domingo, né? O Corinthians tem um favoritismo pelo fator casa. Realmente jogar em Itaquera não é fácil. E eu acho que é só por isso. O favoritismo do Corinthians é só porque joga em casa. Porque o futebol demonstrado, talvez o São Paulo esteja até um pouquinho acima, né? Isso ele construiu na temporada, óbvio que não começou assim, né? Não foi de forma planejada. Aliás, o São Paulo não é nenhum exemplo a ser seguido, porque começou com um técnico, mudou, rompeu tudo. O acaso e os meninos né, classificou o São Paulo para a final. Exatamente. E o São Paulo está numa crescente, enquanto que o Corinthians está numa decrescente, né? Mas façam suas apostas, né? É um jogo que a família toda vai estar vendo, porque é domingo de Páscoa, então a família natural já vai estar reunida. E vamos torcer com consciência, né? Com responsabilidade. Claro que a zoeira faz parte do futebol, tirar o sarrinho ali na hora do café, né, Davi? Davi que está assistindo, na hora do café, o sarrinho ali. Mas, né, tudo sem ofender, sem partir para violência, porque aqui a gente somos... Aqui a maioria das torcidas, né, São Paulo, Corinthians, Santos, são todos clubes de massa, são todos trabalhadores e trabalhadoras. Então, na segunda vai todo mundo trabalhar. Vai todo mundo trabalhar, tá todo mundo no mesmo barco. O nosso enfrentamento não tem que ser com um colega que torce para um time diferente, entre nós mesmos, né? Como diz aquela frase, paz entre nós e guerra aos senhores. Vai Corinthians 2-1. Sobrinho do Gilberto. E vamos, já que o Juan Simão falou um palpite, né? 2-1, vamos de palpite. Clóvis, você começa. Bom, eu acredito que vai ser um jogo truncado. Eu acho que vai ser um 0-0 e vai para os pênaltis. Aí pênaltis, seja lá o que Deus quiser. Mas nenhum... Olha, o Corinthians tem um favoritismo. O Cássio é pegador de pênaltis. Isso que eu ia te perguntar. Se for para os pênaltis, o Cássio pega quantos? Que ele vai pegar. Agora quantos? Acho que os 2. E o Volpe pega uns 2. E aí a outra vai pro acaso. Eu não sei. Eu vou com o Juan. Thiago Volpe também é pegador de pênalti. Eu vou com o Juan 2-1 pro Corinthians. A defesa não tá passando confiança. Vai sofrer um pouquinho com essa molecada de São Paulo, mas no final vai dar Corinthians. Tá. É aquela coisa, né? O favoritismo é do Corinthians, né? Isso aí. São Paulo, né, com a molecada. De repente, se o Lisieiro jogar também, né? O São Paulo sentiu no primeiro jogo muita falta do Lisieiro. De uma coisa eu tenho certeza, na segunda vocês vão ficar por dentro de tudo que aconteceu nesse jogo e nos estaduais em geral. Porque na segunda tem a nossa edição da Hora do Esporte, né? Com o Luiz e o Beto, que vão trazer toda a cobertura para vocês do que foi o jogo, do que foram os jogos dos estaduais, né? O Luiz que tá sumido, né? O Luiz tá sumido, não apareceu por aqui. Os playoffs da NBA, tudo você vai conferir na edição de segunda. Gente, a gente tá encerrando aqui nesse clima descontraído, que é para falar isso, que o clássico é a rivalidade, mas acaba aí, né? A gente é amigo, a gente tem que se respeitar. Fiquem agora com a nossa programação da WTV. Até segunda, né? Com o Luiz e com o Beto. E eu me despeço do Clóvis. Clóvis, bom feriado. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Pra você. E que vença o melhor, né? Isso aí. Tchau, gente.